Então, pensando em preparar essa aula de hoje, eu até recorri ao Johann Sandberg. Eu acho que aqui no Instagram ele aparece invertido, né? Então esse é o livro Ciência da Voz, do Johann Sandberg, onde ele fala sobre fatos sobre a voz na fala e no canto. Ele é um cientista vocal já renomado. E então existem critérios, vamos dizer assim, para a gente definir o que é uma voz bonita, o que é uma voz feia. A gente costuma pensar, existe um ditado que para mim nunca foi verdadeiro, que ele diz que a beleza está no olho do observador. E eu acho que não. Eu acho que a beleza ela é uma coisa objetiva. Uma criança sabe o que é uma pessoa bela, o que não é. Um bebê sabe. Bota uma pessoa feia na frente da criança, ela chora. Então, assim, você não tem como falar de uma carga cultural para uma criança que ainda não tem carga cultural nenhuma, com 3 meses, 6 meses, 9 meses. Então, existem alguns critérios objetivos. Por que as pessoas querem entrar em forma? Não é verdade? O que é a busca do shape? Não é verdade? E a voz ela tem isso também, só que lógico, a estética da voz ela é sonora, né? Ela não é numa questão de forma. E olha só que interessante, ele colocou aqui, ele pegou uma pesquisa com cantores líricos e aí assim, o resultado da pesquisa mostrou que aquelas vozes são mais belas, elas costumam ser mais fluidas e as que costumam ser mais feias são mais tensas. Estão entendendo o meu raciocínio? Então vamos pegar para analogia, eu contando a minha história do meu sulco vocal e da redução das minhas compensações. As compensações são coisas que ajudam a gerar tensão, que deixa aquela voz média, aquela voz ardida, aquela voz que fala assim, cara, que voz de taquara, cala a boca. Não é verdade? E a partir da hora que ela tá mais fluida, aqui ela tá fluida. Quando ela tá apertada, ela tá tensa. E aqui, quando ela tá fluida, ela soa melhor. Então, eu acho que faz um sentido. E outros critérios que ele colocou nisso, né? Ele fala, no caso do lírico, né? Uma voz feia, ela tem a ausência do formante do cantor. Então, isso, para quem é iniciante que estiver vendo essa live, eu teria que entrar numa aula de acústica para explicar o que são formantes e tudo mais, mas tem uma relação com uma questão acústica. Um cantor de ópera, ele precisa ter muito volume, ele precisa ganhar de uma orquestra. E ele só consegue fazer isso se ele acessa esse formante do cantor. Ele tem toda uma técnica construída para que ele possa abrir o trato vocal dele, criar uma tensão necessária, não excessiva, né? Para que o som possa se refletir ali. E ele possa gerar, vamos dizer assim, e ressaltar harmônicos, que é o que vai fazer justamente ele furar a orquestra. Então no canto lírico passa por isso. Quando a voz do cantor ela é meio abafada, vamos pensar assim, e ele não chega nesses formantes, por exemplo, então isso no lírico é considerado uma voz feia. Então, embora a gente aqui possa estar falando de um critério relativo, mas ele é um critério relativo ainda objetivo. E se a gente falar no caso da minha situação, do sulco vocal, onde eu saí de um comportamento de apertar e daquela voz assim, e de repente assim, eu relaxei as coisas, eu precisei relaxar. E eu passei a usar mais espaço, vamos dizer assim, dentro da minha cabeça para fazer o som rodar ali e tudo mais, a voz ficou mais agradável. Então, vamos pensar assim, o iniciante que diz assim, eu tenho a voz feia. Eu já brinquei, eu já falei assim, meu filho, se eu consigo cantar, você consegue. Eu sempre digo que eu cantei de teimoso, depois de 25 anos batendo cabeça. Né? 25 anos como cantor. Na verdade, eu passei 20 como cantor. Os últimos 5 eu estou meio aposentado. Uma pessoa com sulco vocal, cheia das compensações, e ainda tinha cara de pau chegar e cantar. E teve gente dizer assim, nossa, que voz bonita, que voz legal, como você canta bem. Então é sinal de que, tipo, sim, é possível deixar a voz mais bonita. Outros critérios que ele colocou também seria uma afinação insatisfatória. E é curioso, gente, a gente fala como se fossem coisas estanques, mas no fundo, tá tudo interligado. Tá? E irregularidade no vibrato. Bom, tem uma coisa interessante, e aí eu vou até relatar um pouquinho a minha experiência como professor. Se ele diz que uma voz tensa é mais feia e
O meu caso, como eu falei, né, o meu caso particular é uma prova disso. Eu pego como uma prova disso quando eu me escuto minhas gravações antigas. Eu falando alto com os meus alunos, aquela coisa toda assim. E eu falando agora de forma mais equilibrada, mais colocadinha. A tensão e o vibrato, eles têm tudo a ver. Excesso de tensão impossibilita um vibrato. Se a pessoa tá tensa, ela vai fazer uma... E quando você relaxa, fica muito mais fácil fazer vibrato. E quando o vibrato acontece assim, quando a pessoa está relaxada, parece que ela não precisa fazer o vibrato, ele vem. Tanto que quando a gente pega e dá aula para cantores que já têm uma experiência, então se a gente tenta fazer um vocalize, o cantor ele sempre bota o vibrato. Lá, 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 lá. O cantor iniciante, né? O aluno iniciante que às vezes nunca cantou, só cantou no chuveiro, né? Ele sempre lá, 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 lá. Acaba a hora mais cedo. É tudo diferente.